Queridos, eu quero compartilhar com você uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração, que se encontra baseado no texto de Ezequiel, livro de Ezequiel, capítulo 47. Peço você que coloque de pé. Se você já encontrou, diga amém. Você que ainda não encontrou, diga que esperar um pouquinho, que a gente vai esperar. Todos encontraram aí? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Todo mundo encontrou. Diz assim a palavra do Senhor, Ezequiel 47. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, e desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar, e ele me tirou pelo caminho e a porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam umas águas debaixo da banda direita. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, isto é, 500 metros, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos, e mediu mais 500 metros, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 500 metros, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, que é 1000 côvados, que é 500 metros, que eu já não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: filho do homem, então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, e desce a campina, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem, esses 2 ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde Engede até Englaim. Haverá um lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva, mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para o sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, não cairá sua folha, nem perecerá o seu fruto, nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Amém? Glória a Deus. Fecha os teus olhos. Altíssimo Deus, eterno Pai, neste momento nós estamos aqui, ó Deus, para ouvirmos a Tua palavra, e eu sei, Pai, que Tu tens uma palavra viva e eficaz, e mais penetrante do que espada algumas de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Palavra essa que liberta, que transforma, que cura, que salva, que renova. Então fale conosco, Pai querido, nesta noite, em nome de Jesus, pelo Teu amado Espírito Santo. Espírito Santo, nesta noite peço que venha conduzir-me nesta mensagem, que o Senhor fale aquilo que está ao Teu coração, para o coração da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. Querido, eu quero dar um tema a esta mensagem. Eu vou falar, depois você vai repetir comigo, ok? O tema da mensagem é o seguinte: sanando as terras de Arabá. Repita comigo: sanando as terras de Arabá, ok?
Querido, esse texto em que nós lemos, muito longo, né? É um texto que está no livro de Ezequiel e que é uma visão. É uma visão que Deus deu a Ezequiel. E o contexto desse texto se dá lá na Babilônia. Ezequiel estava cativo na Babilônia. Babilônia foi o lugar onde os judeus foram levados cativos, pelo menos por 3 levas. Primeira leva, no ano de 605 a.C. O rei Nabucodonosor, ele invade Judá e leva os nobres da cidade. Entretanto, estava Daniel e seus 3 amigos, são levados para a Babilônia no ano de 605 a.C. Depois a segunda leva é no ano de 597 a.C. Novamente, Nabucodonosor invade Judá e leva mais algumas pessoas, e dessa vez ele leva Ezequiel e também o rei Jeoaquim. Na terceira leva se dá no ano de 585, aonde ele leva praticamente todos, só ficam na cidade de Jerusalém, só ficam aqueles que eram pobres, aqueles que não tinham condições financeiras, aqueles que estavam à margem da sociedade, somente esses ficam na cidade de Judá, o restante é levado para a Babilônia. E Ezequiel, ele tem uma visão no ano de 593, se não me engano, acho que após 5 anos, ele está já lá em Babilônia. A palavra do Senhor diz que a palavra de Deus vem a Ezequiel. Ezequiel foi levado aos 25 anos, então aos 30 anos, Ezequiel, ele se torna um profeta, porque um profeta só poderia ser chamado, porque ele, além de profeta, ele era sacerdote após os 30 anos. E Deus então chama Ezequiel para profetizar o povo dele que estava na Babilônia. Esse povo tinha sido levado para a Babilônia por causa de pecado, por causa de desobediência, por estar então adorando outros deuses. Esse povo é levado para a Babilônia. Então esse povo foi levado para a Babilônia, mas Deus já havia levantado profetas para profetizarem, para que eles pudessem arrepender-se. Deus então profetizava através de Jeremias, dizendo e alertando aquele povo para se voltarem para o Senhor, porque se eles não se voltassem para o Senhor, Deus iria levá-los para a Babilônia. E isso aconteceu porque o povo não se arrependeu, o povo não voltou-se para o Senhor. Então o povo estava lá na Babilônia. Isso é a história. Então Deus, ele levanta um profeta para poder profetizar aquele povo que Deus iria destruir o simbolismo máximo da presença deles em Jerusalém, que era o Templo de Salomão. O Templo de Salomão é sagrado para os judeus. O Templo de Salomão é o simbolismo máximo da presença de Deus. E esse povo alimentava, então, ele alimentava uma falsa esperança, dizendo: olha, nós estamos aqui na Babilônia, nós estamos longe da nossa pátria, mas Deus não vai destruir o templo, Deus ainda está conosco, Deus ainda está com a gente. Querido, o profeta então se levanta por mando de Deus para dizer ao povo: olha, o que eu prometi vou fazer, vocês não se voltaram contra mim, vocês não mudaram seus caminhos, portanto eu vou destruir aquele templo, porque a minha presença já não está mais, a minha presença já não é mais convosco. Então, simbolismo de presença de Deus, sem Deus estar presente não adianta. E hoje nós podemos observar quantas pessoas com Bíblia debaixo do braço, indo para a igreja, parece crente, parece que é um homem cuja presença de Deus habita, mas na verdade a presença do Espírito Santo na vida dele já se foi, porque ele já se perdeu, ele já não voltou-se para os caminhos do Senhor, ele já está vivendo uma vida fora dos planos e projetos que Deus sonhou para ele.
E hoje é muito fácil você observar um evangelismo falso, não é muito fácil você observar um evangelho barato, um evangelho que já está sendo vendido, um evangelho misturado, um evangelho hedonista, e você vai vendo essas coisas no meio da igreja, no meio do evangelho. Por quê? Porque são símbolos de presença de Deus, mas já não existe. E Deus então levanta o profeta para profetizar que no ano de 585 o templo ia ao chão. Então na terceira leva, Nabucodonosor invade e destrói Jerusalém, destrói o templo, destrói os muros, destrói as portas, deixa a cidade um caos, deixa um cenário de destruição, um cenário que é horroroso, pessoas mortas, pessoas com fome, pessoas sofrendo. Mas nosso Deus é um Deus de misericórdia, amém? O nosso Deus é um Deus de segunda chance, amém? O nosso Deus é um Deus que às vezes permite nós passarmos por momentos difíceis para nos fazer aprender a obedecer a Ele, amém? O nosso Deus é um Deus, querido, que não nos quer mal, mas nos quer bem. O profeta Jeremias vai dizer para nós que eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, que é pensamentos de paz e não de mal. Deus levanta o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel profetiza que Jerusalém será destruída, e foi. A destruição estava feita, profecia cumprida. Quando Deus fala, querido, Ele cumpre. Não é homem para que mente, e nem filho do homem para que se arrependa. Esse é o nosso Deus. Se Deus falou que vai abençoar, está abençoado. Mas se Deus falou que vai destruir, Ele destrói. E se Deus falou que vai reconstruir, Ele reconstrói. Amém? E eu tenho certeza que nesta noite Deus vai começar a reconstruir pessoas aqui. Eu tenho certeza que nesta noite Deus vai começar a reconstruir vidas aqui neste lugar. Porque o nosso Deus ainda é um Deus vivo, um Deus que é poderoso para fazer muito mais abundante, além daquilo que possamos pensar. Após o ano de 585, a profecia de Ezequiel muda. Ao invés de ser uma profecia de que Deus vai destruir, é uma profecia de que Deus vai reconstruir. Então, o contexto desta mensagem de Ezequiel se dá na Babilônia, após os anos de 585 a.C. Ezequiel agora tem uma visão de Deus. Deus leva Ezequiel para Jerusalém, porque a geografia da profecia, da visão de Ezequiel se dá na região de Jerusalém. Ezequiel, ele tem uma profecia, porque o Ezequiel ele é arrebatado desde a Babilônia até Jerusalém em espírito, e ali Deus mostra para ele algo maravilhoso. Deus mostra para Ezequiel um templo. Deus mostra para Ezequiel um templo. Deus mostra para Ezequiel águas. Repita comigo, águas. Templo. Deus mostra também para Ezequiel terras secas. Deus mostra para Ezequiel uma terra que na geografia, porque a visão de Ezequiel se dá na região de Arabá, porque a região de Arabá, ela começa desde Jerusalém, vem descendo até o Mar Morto. Quem já ouviu falar no Mar Morto aqui? Acho que todo mundo praticamente já deve ter ouvido falar no Mar Morto. Se você conhece bem a geografia, você estudou isso, você sabe onde é o Mar Morto. Então você sabe também onde está Jerusalém, Israel. E de Israel até o Mar Morto é uma região árida, é uma terra árida. Essa terra é chamada terra de Arabá. Essa terra é uma terra que não produz. Essa terra é uma terra acidentada. Essa terra é uma terra que não dá frutos. Essa terra é uma terra sequíssima, não tem água.
Essa terra é um verdadeiro deserto, não tem vegetal, não tem vida. A água que tem nessa região é do Mar Morto. Mas todo mundo aqui sabe que o Mar Morto, ele contém uma imensa quantidade de sal. Então a salinidade da água não deixa dar peixes naquela água. Aquela água não tem peixe, aquela água não tem vida, aquela água é morta, porque é muita quantidade de sal. Se não tem água, a terra também é seca, ela não produz, porque o que faz a terra produzir é água. E na visão de Ezequiel, Ezequiel vê uma terra árida, uma terra seca, uma terra improdutiva, uma terra que é acidentada, é cheia de altos e baixos. Contextualizando agora, será que tem alguma coisa a ver com a gente? Se você for para Gênesis capítulo 2, versículo 7, você vai entender. A palavra do Senhor diz que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida. Então nós somos o quê? O que nós somos? Nós somos terra, feitos da terra. Esse corpo contém todos os minerais da terra. Nós somos feitos do pó. E quando é que nós nos tornamos terras de Arabá? Terras sedentas, secas, terras que não frutificam, terras que é árida, não tem vida. Quando é que nos tornamos terras de Arabá? A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Quando o pecado entrou no ser humano, o ser humano se tornou terras de Arabá. Terras acidentadas, cheias de problemas, terra que não frutifica, terra que não tem vida, terra que é cheia de problemas, cheia de pedregais. Se você olhar para a comparação e a parábola de Jesus, quando está contando a parábola, ele vai dizer: o semeador saiu a semear, e ele diz que uma semente caiu à beira do caminho, a outra caiu entre os espinhos, a outra caiu entre os pedregais, e a outra em boa terra. Jesus está aqui mostrando que existem vários tipos de terras, e terras que não frutificam. Nós somos pessoas que trazemos várias áreas da nossa vida. Área emocional, sentimental, espiritual. Nós temos a área financeira. Nós temos a área intelectual. E se eu começar a falar aqui sobre pessoas que são... Porque às vezes nós dizemos assim: não, mas eu sou crente, eu já conheço a Jesus. Mas existem algumas áreas da nossa vida que ainda são terras de Arabá, que ainda são terras que não produzem. Se nós formos olhar pessoas que têm muito emocional, pessoas que trazem um problema emocional, vive reclamando de tudo, vive queixando de tudo. Se estiver em família, momento bom, logo, logo ela acha uma oportunidade para poder reclamar. Sabe o que é isso? Terra de Arabá. Queridos, a psicologia já provou que nós falamos mais dos nossos problemas, mais das nossas dificuldades do que das coisas boas que acontecem. Nós somos mais aptos a falar de coisas ruins do que boas. Sabe o que é isso? Terras de Arabá. Pessoas, aconteceu fato com ela, aconteceu algo com ela, aconteceu algo que ela não gostou, que ela sofreu, mas por ser ela emotiva, ela não consegue se desprender daquilo. Ela não consegue seguir em frente. Ela não consegue
esquecer o passado e vive remoendo o passado, vive sofrendo de novo, porque não se desprende, se queixa de tudo, é porque me fizeram isso, é porque me causaram isso, querido. O apóstolo Paulo diz para nós: e me esquecendo das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão adiante de mim, e prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Existe algo melhor para você. Existe algo grande de Deus para você. Existe algo maior que Deus quer fazer na sua vida. Tem um prêmio a conquistar. Você é um atleta de Cristo. Você está numa maratona. Se você olhar para trás, outros vão ganhar na sua frente e você vai perder o troféu. Quer um conselho? Na maratona de Deus, não tem somente o primeiro, o segundo e o terceiro vencedor. Não. Na maratona de Deus, todos que cruzarem a linha de chegada receberá o seu prêmio, subirá no pódio. Amém? Então dá um glória a Deus, querido. Então, você fica remoendo o passado. Você vai se adoecer cada vez mais. Quando as pessoas foram feridas sentimentalmente, e olha que eu estou falando de experiência própria, mas se prendem, se fecha, não está aberto a mais nada, ferido, machucado, e paralisa a vida. Será que eu estou falando para alguém aqui? Será que existe alguém assim aqui? Se tem, eu quero dizer para você que o Senhor Deus trouxe você aqui nessa noite para tratar com você e para dizer para você que existe algo melhor e que Ele quer curar as tuas feridas e que Ele quer sarar as tuas dores e que Ele quer mudar a tua vida por completo. Queridos, tem pessoas que se fecham e paralisam a vida. Deus não quer que você seja assim. Deus quer que você vá à frente. Que você não pare, porque Ele diz olha que aqui a Bíblia diz: o justo viverá pela sua fé. E se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Se no dia da angústia te mostrares frouxo, a tua força será pequena. Deus tem algo grande para você, Deus tem algo maravilhoso, mas você precisa prosseguir. Você não pode parar. E olha, se a gente for falar aqui de áreas da nossa vida que precisa de ser transformadas, nós vamos ficar aqui a noite inteira. São tantas áreas, são tantas dores, são tantas terras de Arabá, são tantas áreas infrutíferas da nossa vida, são tantas áreas da nossa vida que precisa de que Deus faça um milagre, que Deus possa realizar algo da nossa vida. Mas eu quero dizer para você, eu creio nisso veemente, que o Espírito Santo de Deus já está levando a você a fazer uma autoanálise da sua vida. E você sabe aonde você precisa mudar. Você sabe aonde você precisa ser transformado. Eu tenho uma boa notícia para você, querido, porque na visão de Ezequiel, Ezequiel não vê somente terras infrutíferas, terras áridas, terras acidentadas. Não. Ezequiel, ele vê na sua visão águas. Repita comigo: águas. Águas que saem do trono. Eu profetizo aqui neste lugar que Deus está mandando aqui águas.
E a água na Bíblia tem um simbolismo muito grande, ela simboliza o Espírito Santo de Deus. E eu profetizo que está descendo uma unção de glória do trono de Deus sobre esta igreja aqui nessa noite, que o Espírito de Deus está pairando aqui neste lugar. Eu quero profetizar que sobre a tua vida o Espírito Santo está, e Ele vai transformar a sua vida. Na visão de Ezequiel, ele vê muitas águas. Começa a descer águas do templo, e as águas vêm descendo, e vai aumentando. Ela vai aumentando em largura e em profundidade. O Espírito Santo está aqui nessa noite. E a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo descerá sobre toda a carne. O Espírito Santo descerá sobre todo aquele que invocar o seu nome. E o Jesus Cristo, ele também vem dizendo lá em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite trazendo vida em abundância, amém? O Espírito Santo de Deus é essa água que está descendo do trono da glória de Deus. Sabe, essa água começa a descer, vem descendo pela região de Arabá. Aumenta um pouquinho o meu retorno, por favor, querido. A região de Arabá. E ela vem descendo aquela região e ela toca as águas do Mar Morto. E quando ela toca as águas do Mar Morto, sabe o que acontece? Milagres. As águas do Mar Morto vai sarando. A água de Arabá era água morta. E como eu disse para você que a água na Bíblia tem um simbolismo de espírito, nós, sem Jesus, somos pessoas que trazemos dentro de nós um espírito morto, separado de Deus. Um espírito que não tem fruto, que não tem vida, que não frutifica. O espírito que habita dentro de uma pessoa que não tem Cristo é morto. Mas a Bíblia diz que Ezequiel viu uma água descendo do trono de Deus. E quando essa água toca as águas do Mar Morto, a água do Mar Morto, ela começa a sarar. A água do Mar Morto começa a sanar. E ali vai sarando todas aquelas águas. E ali aquela água começa a dar peixes. E muitos peixes, e peixes segundo a sua espécie. Peixes são frutos, várias espécies são variedades de frutos. E se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver o fruto do Espírito em suas várias características, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão. Sobre a sua vida vai haver amor, vai haver paz, vai haver alegria, vai haver longanimidade. Sobre a tua vida vai haver, querido, coisas do Espírito. Amém? E o mais bonito dessa história, que por onde essa água vai passando, ela vai fazendo milagres, vai trazendo vida. Ela traz vida até tocar o Mar Morto. E o Mar Morto, ele ganha vida, e peixes ganham vida. E tem muitos pescadores pescando nesse mar. Agora, o mais interessante dessa história é que um homem chama o profeta Ezequiel a entrar nessa água. A Bíblia diz que Ezequiel obedece o chamado daquele homem. E ele diz, mediu 500 metros. Ezequiel vai. 500 metros. A água dava aqui, nos tornozelos. Ezequiel fica olhando para o homem. E o homem diz para Ezequiel,
medido estar mais 500 metros. Ezequiel vai. Aí a água deu nos joelhos. O homem mede mais 500 metros e chama Ezequiel. Ezequiel vai. A água dá pela cintura, pelos lombos. E o homem mede mais 500 metros. E chama Ezequiel. E quando Ezequiel caminha esses 500 metros, Ezequiel, o seu pé já não está mais dando. Ele não consegue mais tocar o chão. Ele tem que mergulhar, ele tem que nadar, porque as águas já estavam tomando do Ezequiel. Querido, sabe o que é isso? São níveis de intimidade que você vai adquirindo com Deus. São níveis que você vai se aprofundando em Deus, porque as águas que Ezequiel viu são águas profundas. Aleluia. Existia um homem chamado Ezequiel para caminhar de 500 em 500 metros. O Espírito Santo de Deus tem enviado pessoas para poder falar com você. Caminhe mais. Quantas pessoas caminham 500 metros, param, porque ficam com medo de caminhar, com medo de se afundar. Outras obedecem, caminham mais um pouco, quando dá pelo joelho, já está lá, eu vou voltar. Volta não. Volta não. Sabe por quê? Porque o milagre está no final. Quantos estão voltando, começam a mergulhar, vem para a igreja, vem para a casa do Senhor, conhece Jesus e anda 500 metros com Ele. De repente ele começa a ficar com medo, eu não sei desse negócio não, vou parar por aqui. Começa a dar sensação de insegurança, e ele volta. Mas o homem de Deus está chamando, caminhe mais 500 metros, se aprofunda mais um pouquinho na palavra, se aprofunda mais um pouquinho na oração, se aprofunda mais um pouco em intimidade com Deus, e você vai ver coisas grandes que Deus vai fazer na sua vida. Mais 500 metros, não para não. Às vezes a gente vai caminhando, e de repente a gente quer voltar, sabe por quê? Porque nós somos muitos dados a confiar em nós mesmos. A autoconfiança nos atrapalha. Sabe por quê? Porque você fica, estou com o pé no chão. Você foi na praia? Acho que todo mundo aqui já deve ter ido. Você vai caminhando, daqui a pouco você não está dando o pé mais, você já quer voltar. Falei, gente, eu não posso sair lá de Muré para morrer na praia. E às vezes vai dando insegurança na gente. Mas enquanto você está com o pé no chão, você está com uma sensação de segurança, mas isso é, na verdade, um engano do seu coração. Deus está dizendo assim para você, se lança totalmente em mim, confia em mim, porque eu é quem cuido de você. Sou eu em que dou para você a segurança. Se você olhar para o Salmo 127, você vai ver Deus falando assim através do salmista: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia as sentinelas. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a eles, seus amados, o sono. Queridos, nossa confiança tem que estar no Senhor. Nós temos que confiar que Deus, Ele está nos chamando para águas profundas. Deus está nos chamando para caminhar com mais intimidade, com mais leitura da palavra, com mais oração. Deus está nos chamando. E às vezes nós estamos querendo voltar. Ao invés de caminhar 500 metros, queremos retroceder 500 metros. Será que tem gente retrocedendo hoje?
Será que tem gente retrocedendo? Se você está retrocedendo, querido, eu quero dizer para você que o Senhor está dizendo: não retrocede, não retrocede, porque nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas somos da fé que prosseguimos para a conservação da alma. O salmista, Jeremias, o profeta Jeremias, no capítulo 17, vai orando, querido, que eu estou ficando rouco já. Eu ainda tenho que pregar em outra igreja hoje. Vai orando aí. O Ministério de Oração vai abençoando aí. Já tem feito tratamento já, mas está difícil. Precisa de um milagre aqui. Queridos, Jeremias diz no capítulo 17, versículo 5, que maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua carne, ou faz da sua carne o seu braço, melhor. Sabe o que é isso? Muitos entenderam esse versículo errado, achando que você não pode confiar no outro, até porque tem gente que não é digno mesmo de confiança, mas isso está falando de você mesmo. Confia no homem, em si mesmo. Pessoas que estão confiando em si mesmo, pessoas que confiam, enquanto ele está com o pé no chão, ele acha que ele está seguro, sabe? Enquanto ele tem dinheiro, ele acha que resolve as coisas. Enquanto ele tem conhecimento, ele acha que resolve as coisas. Quero fazer você lembrar que um dia os discípulos entraram dentro de um barco e foram atravessar a margem. Estavam acostumados a fazer isso direto. Eles eram pescadores. Mas um dia as coisas saíram do controle. Eles foram, de noite, uma tempestade contra o barco. Eram marinheiros formados em faculdade. Eram pessoas que sabiam tudo de navegação. Sabia tudo a respeito de tempestades. Mas um dia seus recursos acabaram. Um dia eles não puderam fazer mais nada. E eles precisaram da intervenção de Jesus para salvá-los. Porque eles não puderam, seus recursos acabaram. Então caminhe mais 500 metros e você vai ver que na intimidade com Deus, um milagre vai acontecer na sua vida. Áreas da sua vida vai ser sarada, área emocional, espiritual, áreas da sua vida financeira, áreas da vida sentimental, intelectual. Deus vai causar um milagre. Sabe por quê? Porque Ezequiel foi obediente à visão. Ezequiel vai caminhando. E quando Ezequiel já estava não dando mais pé, ele confiou no homem que estava chamando. Aí o homem fala assim: Ezequiel, agora você pode voltar. Volta para a margem. Quando Ezequiel volta para a margem, Ezequiel vê na beira daquele ribeiro árvores, vegetação, árvores que dão fruto. Ezequiel vê naquela beira da margem árvores de um lado e de outro lado. Sabe por quê, querido? Porque Ezequiel confiou e quando ele entrou nas águas, foi saradas. Nós precisamos entrar e mergulhar nas águas do Espírito para sermos sarados, mas nós temos que mergulhar com profundidade. Nós temos que mergulhar com profundidade. Vai fundo. Não é assim que é o ditado popular aí? Vai fundo. Você tem que ir fundo na fé, querido. É na leitura da palavra, é na oração, é no jejum, é na obra de Deus, que você tem que ir fundo. Aleluia! Deus está te chamando, caminhe mais, vai mais um pouco, porque a tua vitória está no final. Sanando as terras de Arabá,
Este é o tema dessa mensagem desta noite. Deus quer sanar as tuas feridas. Deus quer sarar as tuas encrencas. Deus quer sarar as tuas dores. Deus quer sarar as tuas frustrações. Deus quer sarar a tua vida infrutífera. Deus quer sarar. Mas precisa você mergulhar no Espírito. Precisa você confiar em Deus. Ezequiel voltou para a margem e viu árvores frutíferas. Quando você mergulhar em Deus, você vai olhar ao seu redor e vai ver se o Senhor me sarou. Estou dando fruto. Estou dando fruto. Quando a água tocou a água do mar morto, passou a ser mar vivo. O mar que dá fruto, peixes, quando o Espírito de Deus tocar o nosso espírito, Ele vai curar a nossa alma, Ele vai curar as nossas feridas, e vai haver vida em nós, porque o Espírito de Deus tocou o nosso espírito. Aí sim, você vai viver uma vida de frutificação. Você é chamado para dar frutos. Se alguma área da sua vida não tem dado frutos, corre para Jesus. Peça a Ele para sarar. Peça a Ele para sanar essa dificuldade que você tem. E Ele vai. Amém? Só para terminar, que já está na hora. Eu citei aqui o texto de Jeremias 17:5, que diz que maldito o homem que confia no homem e faz da sua carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto, que não sentirá quando vem o bem, antes morará em lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Esses são os que apartam do Senhor. Se tem terras de Arabá aqui e não se voltarem para Deus, não confiarem no Senhor e caminhar nas águas profundas que Ele tem para você, será como a tamargueira no deserto, que não sentirá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Vai continuar lá no deserto, infrutífero, seco. Vai ficar. Querido, tem gente que está tão seco, que ele não sente quando vem o bem. Não sente quando alguém quer dar a ele alguma coisa, quer fazer um bem, de tão ruim que ele está, de tão mal que ele está, de tão doente que ele está. Quando alguém quer fazer o bem, ele acha que não, que o cara quer aproveitar dele. Já viu gente assim? Pessoas que não conseguem ver o bem, de tão seco que ele é, igual uma tamargueira no deserto. Não sente quando vem o bem. Mas a Bíblia diz assim, ó, bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e no ano de sequidão ele não se afadiga e nem deixa de dar frutos. Deus quer que você confie nele, para que você dê frutos, e frutos dignos de arrependimentos. Queridos, o Senhor quer sarar. O Senhor quer sarar toda decepção aqui nessa noite. O Senhor quer sanar todo ódio. O Senhor quer sanar aqui nessa noite toda mágoa, toda infrutificação aqui. O Senhor quer sanar. O Senhor quer curar a tua alma. Ele quer curar o teu espírito. Ele quer trazer vida ao teu espírito. Ele quer trazer vida. Ele quer trazer frutos. Ele quer trazer na tua vida hoje um milagre.
Para ouvir essa e outras ministrações, acesse www.metodistavalentim.com.br.